Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o Plano Estadual de Educação Empreendedora para escolas de nível fundamental e médio no estado de São Paulo. Para essa conversa eu recebo Antônio Carlos Moradi, advogado. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado a vocês por esse convite. Eu achei muito bom para a gente falar isso novamente, né? É um bom espaço e um bom momento para a gente falar sobre esse tema. Obrigada. Também temos aqui nos nossos estúdios Juliana Gonçalves, empreendedora. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui, já sou fã do programa e falar sobre educação empreendedora é algo muito importante que pauta não só esse ano, mas também os próximos anos. Também em ambiente virtual, Luiz Eduardo Lucero, empreendedor e investidor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Camila, sempre à disposição para conversar sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Verdade. Para começar, então, Juliana, conta pra gente como é empreender, né, no estado de São Paulo e como tudo começou. O empreendimento não é algo tão simples assim, né? A gente tem muitas facilidades hoje em dia, né? A gente tem aí o MEI, a gente tem muitas oportunidades que têm surgido, mas a gente sempre esbarra com muitos desafios do mercado, né? Então, eu comecei empreendendo aqui, né, como uma profissional, atuando muito com facilitações empreendedoras. Comecei intraempreendendo, então eu venho da empresa, eu empreendi dentro do Itaú Unibanco, depois eu virei, né, a empreendedora e fui sentindo a diferença do que é intraempreender para ir para o mercado em si. Então, a gente consegue essas facilidades, né? Vamos pensar assim, tem muita educação, tem muita abertura para iniciar, mas aí quando a gente vai lá e vai sentir a venda, as parcerias, a gente encontra muitos desafios, né? E cada vez tem sido mais desafiador. No meu caso, eu trabalho com dois tipos, né? O empreendimento social, que é o empreendimento que eu atuo levando projetos para Manaus, então estou aqui em São Paulo, tenho esse desafio e ainda levo essa questão do social para Manaus. Então é muito mais desafiador porque eu estou atuando em vários estados, né? Estou com dois estados totalmente diferentes, então tem essa parte da burocracia, tem a parte cultural, então acho que são muitos desafios que a gente vai falar aqui aos poucos, mas eu queria deixar... o Brasil, ele é um dos maiores países, né, que empreende, a gente sempre sabe disso, né, o jeitinho brasileiro que todo mundo fala, né, as empreendedoras, enfim, temos muitas mulheres que empreendem, que é o meu foco aqui, que é o empreendedorismo feminino. Mas quando a gente fala de educação empreendedora, quando a gente vai no ranking, o Brasil tem entre os últimos países, então a gente tem muita coisa ainda para avançar. Então a gente tem o perfil empreendedor, mas a gente ainda não tem todas as ferramentas para conseguir melhorar esse empreendedorismo, né? Ele é um empreendedorismo que ainda, a educação ela ainda está muito na base. E eu acho que é isso que a gente precisa conversar mais aqui e falar mais sobre isso. Então eu falando aqui do meu, que é o Instituto Rebu, né? Trazendo um pouco dessa organização social. Então a gente faz essa interface tanto São Paulo e Manaus, falando muito de projetos sociais. E tem a Juliana empreendedora que luta aí com as facilitações empreendedoras. Dou aula na periferia, dou aula para vários movimentos. Na DISAMP eu dou aula, então assim, são grandes desafios dos dois lados que eu posso trazer aqui e compartilhar com vocês. Então, que tipo de negócio, então, que você acaba realizando? Porque tem essa ligação São Paulo, Manaus, e o que produto que você oferece? Perfeito. A gente leva 3 pilares, que é educação. Então, educação com foco exatamente para jovens empreenderem, mas não só empreenderem, atuarem com alguma ferramenta que eles possam ser empregados. Então, a gente trabalha muito com audiovisual, que é algo que está muito em pauta. Então, como é que eu posso ser documentarista popular, mas também usar edição, usar a fotografia, outras coisas dentro do meu trabalho. Então, para que essa periferia consiga ter ferramentas para poder ser empregada ou empreender. A gente também atua com a parte de empreendedorismo feminino, então muito forte em chegar assim, a gente falou muito da costura antes de eu entrar aqui, então como é que eu torno essa costura não uma mão de obra barata, mas que elas consigam empreender, ter um negócio, ou seja, uma associação entre elas e consigam ser remuneradas, aprendam para... Então, a gente trabalha com empreendedorismo feminino, essa parte de educação e também com sustentabilidade. A gente tem uma pauta climática de jovens, né? Não tem como não falar disso, pós-Rio Grande do Sul e até Manaus, o que a gente passa na seca, logo vem a seca de novo, seca histórica. Então, a gente também atua muito, fala
falar, a gente está tendo uma campanha que é emergência todo dia, emergência climática todo dia, porque a gente precisa se preparar, se planejar melhor, então a gente atua muito com isso, não só, vamos ser assistencialistas. É legal ir lá, levar, ajudar, é muito importante que a população se mobilize, mas planejar a ação climática ela é muito mais importante. Então, são esses 3 pilares que a gente atua. Bacana. A gente vai conhecer agora um pouquinho do trabalho do Luiz Eduardo, né? Fala pra gente do teu, você vê a sua empreendedora, como tudo começou, e também como investidor. A minha carreira como investidora, ela veio da minha carreira empreendedora, né, Priscila? Eu sou daqui de Brasília, eu comecei aqui em Brasília, hoje a gente também tem uma sede em São Paulo, no Mac Hub, mas a minha veia empreendedora, ela começou desde cedo. Com 17 anos eu criei minha primeira empresa, que foi uma empresa que resolveu um problema aí de bitucas que eram descartadas ao redor do Brasil. Aí, não sei se vocês sabem, mais 7 bilhões de bitucas são descartadas todos os dias. A gente cresceu aí a empresa, criou um produto, validou o produto, conseguiu fazer a saída da empresa, né, a venda da empresa aí depois de 2 anos. E a partir disso eu criei a Rendes. Hoje a Rendes é a minha empresa principal, que é o meu canal, onde eu faço todos os investimentos e onde eu crio esses projetos junto com grandes empresas. E basicamente o nosso escopo é a criação de laboratórios de inovação para grandes empresas. A gente cria laboratórios de inovação para criar novas empresas derivativas, que são as chamadas spin-offs dentro do mercado de inovação e de empreendedorismo, aonde a gente atua dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo mercado, mas implementando tecnologia dentro do processo para poder escalar ali a operação sem necessariamente você precisar tratar mais equipe. Então, o nosso foco mesmo é em traduzir essas operações tradicionais em empresas da era 4.0. E tudo isso começou ali com seus 17 anos a parte do empreendedorismo, mas num ramo, né? Mas onde surgiu essa vontade de ter o seu próprio negócio, de ter coragem também para abrir o próprio negócio? Na verdade, Priscila, eu nunca tive vontade de abrir o próprio negócio. Eu sempre tive vontade de causar impacto e de resolver problemas. A minha cabeça ela é muito criativa. Então, eu sempre via problemas, eu pensava em soluções para esses problemas, só que eu não conseguia implementar isso. Claro que isso muito novo, com 16 anos, né? Aí foi o momento em que eu entrei na universidade, eu entrei em gestão de políticas públicas com essa ânsia de causar impacto positivo no mundo. E quando eu percebi que o gestor ele tem algumas travas que ele precisa seguir e que por meio das vias ali na gestão de políticas públicas eu não conseguiria atingir a exposição que ele atingir através das minhas soluções, foi o momento onde eu conheci o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da UNB, que é a universidade daqui de Brasília. E quando eu conheci o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, eu realmente ampliei um pouco a minha visão sobre como que eu conseguiria aplicar soluções que eu estava criando para os problemas que eu via no mundo dentro do mercado. E eu entendi que as empresas elas são um potencializador para isso, elas são um potencializador para a gente criar soluções para problemas grandes. Uhum. Doutor Murad, até o exemplo então que o Luiz traz para a gente, a universidade também, esse espaço da educação acabou levando ele até para ampliar o empreendedorismo dele, né? Ter mais ferramentas para isso. Fala um pouquinho para a gente dessa questão, realmente da educação, quanto antes. Claro. Veja, eu já comentei sobre isso algumas vezes, no que diz respeito ao empreendedorismo puro e simples, né? Se nós levarmos em consideração o início desse empreendedorismo, que foi um fenômeno que vem de alguns anos para cá, nós podemos entender que ele apareceu um pouco conturbado, um pouco sem um norte, né? Sem bases. E aonde que a gente consegue identificar isso? A gente consegue identificar na setorização desse empreendedorismo. Digamos, nós vemos hoje em dia muitos entregadores, né? Entregadores
levando produtos para tudo quanto é canto da cidade ou das cidades, né? Chamo isso de empreendedorismo. Isso não é empreendedorismo, isso realmente é uma hipernecessidade e causa sérios danos para aqueles que estão fazendo esse trabalho, porque eles acabam sofrendo de muitos benefícios que teriam em outros trabalhos. Portanto, eu acredito que se existe uma educação, ou se vai existir uma educação, um conceito, né, de ensino em relação ao empreendedorismo, que isso venha rápido, porque essas pessoas têm que evoluir e produzir. Ora, esse é um ponto muito importante. Depois disso, esse empreendedor, ele passa a ser, obviamente, um empresário, né? Esse empresário, ele, de certa forma, ele está no mercado como todos os outros. Nós temos que tomar muito cuidado, e eu digo isso por conta do meu próprio trabalho, né? Onde eu recebo empreendedores, empresários, com sérias dificuldades em relação ao seu trabalho em si, né? Portanto, falta, a partir de então, o auxílio do Estado, no sentido lato sensu, né? Tanto do município, quanto do governo estadual e quanto do governo federal, para que essas pessoas não caiam em vala comum. E nós sabemos qual que é essa vala comum, é a bancarrota. Então, vamos lá, nós vamos conversar sobre isso, eu vou fazer algumas provocações para que a gente entenda realmente aonde nós devemos chegar para que essas pessoas tenham realmente benefícios. Aí, Juliana, até dentro disso que o Dr. Murad falou, essa preparação, né? É preciso uma preparação para que realmente o empreendedorismo seja entendido como o que realmente ele é. E o que você percebe em relação a isso? Porque existem alguns órgãos até que fazem essa preparação, oferecem cursos, enfim. Mas a gente sabe também que tem muitas empresas que fecham ali no primeiro ano. Exato. E eu quero puxar já os dois exemplos aqui, né? Até trazendo um pouco do que o Eduardo falou, porque vem dessa base, assim, da gente também resolver. O empreendedorismo, ele traz outros problemas, né? Então, ele traz um problema, por exemplo, da educação. Se eu chego na universidade, eu tenho acesso, mas quem está chegando até a universidade? Para começar, quem está concluindo o ensino médio? Então, eu já tenho que ir nesse ponto de quem são essas pessoas. Então, eu tenho já um recorte, que eu não posso deixar de falar, que é de gênero, classe e raça. A gente não pode deixar de falar isso. Então, quem são as pessoas que são os entregadores? A maioria são homens pretos periféricos. Então, o empreendedorismo é para quem? Quem está na startup, quem está na Faria Lima, quem vai para o Vale do Silício e tem acesso a essas informações. Muito legal o governo tentar trazer, mas a gente precisa saber se está chegando. Então, acho que resolver esses problemas, né? Então, se eu não tenho nem acesso à água, se eu não tenho acesso a outros recursos, não estou conseguindo terminar o meu ensino médio, então, como é que eu vou falar de empreendedorismo? Hoje em dia, todo mundo fala do notebook, da informação, da tecnologia, mas tem internet na minha escola para eu conseguir produzir alguma coisa? Então, preciso ter infraestrutura. Acho que o primeiro passo é ter infraestrutura, né? Você comentou dos recursos, eu falei um pouco da aula na DSAMPA. A DSAMPA é um exemplo, ela tem trazido, descentralizando. O que é essa? A DSAMPA são as infraestruturas, né, as teias que estão sendo construídas pelo governo aqui de São Paulo, né, prefeitura, na verdade, e estão sendo descentralizando espaços de empreendedorismo para que as pessoas possam aprender. Então, tem tanto empreendedorismo desde do Descomplica, né, do MEI, da parte burocrática, desde empreendedorismo feminino. Então, você vai lá para aprender. E lá tem infraestrutura. Então, tem, por exemplo, podcast para você produzir. Tem um espaço para você empreender de graça pelo governo. E eles estão ampliando isso de uma forma que tem em várias localidades. Então, eu tenho isso lá na Zona Sul, na Zona Norte, eu não preciso me deslocar, que é caro, e quem consegue se deslocar agora com R$5 e de volta, né, e mais o ônibus, enfim. Então, para que eu vou me deslocar se eu tenho esse espaço? Então, isso primeiro é importante, eu ter o espaço, eu ter profissionais de qualidade para conseguir.
preciso equalizar essas oportunidades e depois que todo mundo aprende, eu também, quando eu for contratar, eu acho que o outro lado também precisa estar bem capacitado. Então tem que ter as ferramentas do governo. Quais são os benefícios que eu vou dar para o empresário que contrata o empreendedor, porque tem empresário que contrata o empreendedor, ou para o empreendedor sozinho ele ter condições. Porque não adianta só ter, eu tenho MEI, eu tenho isso, tenho a pejotização que está todo mundo falando, se eu não dou condições. Então, acho que a gente tem que falar muito de condições. E aí, essa condição, ela vem de vários níveis. Vem desde o ensino médio, desde a criança, né? Qual é a criança que tem acesso, né? Vou trazer um exemplo aqui bem... o Bill Gates, ele é hoje, né? Que todo mundo vira, né? Porque ele estudou numa escola muito privilegiada e a partir dos 12 anos ele teve acesso ao computador, numa época que ninguém tinha acesso ao computador. Então, assim, além de ser uma pessoa rica, tá? Mas ele teve acesso. Então, dar o acesso é o principal ponto da educação. Que tipo de educação eu estou dando na escola pública e que tipo de educação eu estou dando na escola particular? São diferentes? E acesso a network, tudo isso. Aí vai puxando isso em todas as escalas, desde lá dos 3, 4, 5 anos, né? Que é diferente o bebê que tem acesso a um tablet e o bebê que não tem. E aí, às vezes, tem acesso ao tablet, mas também não é alfabetizado. Isso é grave. Então, como é que eu vou avançando até chegar na universidade? E aí, a gente acaba encontrando um monte de diferença. Então, a gente precisa equalizar isso. E aí, precisa de ajuda de políticas públicas, precisa das empresas. É todo mundo junto. Organizações da sociedade civil, fazendo esse trabalho em conjunto. Luiz, você quer complementar? Muito bom. Sim, eu queria até trazer um exemplo muito claro disso que ela está falando, que essas estruturas que geram acesso, elas são muito importantes. A gente vê um caso muito claro em Paraisópolis, em São Paulo, onde o Gilson, do G10 Favelas, ele conseguiu montar uma estrutura, eu tive a oportunidade de conhecer, ele tem uma estrutura muito legal, voltada para a construção de startups. Eles construíram uma startup lá que chama Favela Express, muito legal também, que conseguiu acessibilizar ali a questão da logística de última milha para as pessoas que moram dentro da favela. Eles também criaram um banco para fazer um incentivo ao empreendedorismo. Eu acredito muito que o empreendedorismo ele vem do ímpeto do empreendedor. Claro que todas essas estruturas balizantes ali, elas têm uma importância muito grande na carreira do empreendedor. Mas o ímpeto do empreendedor, ele gera ali muitas coisas por si só. A gente vê o caso do Favela Express, que o G10 Favelas, ele foi criado para conseguir incentivar novos empreendedores como o Favela Express. Então, a gente vê essa união da sociedade civil e o governo também entrando muito forte aí nessa questão de acessibilizar a cultura de traduzir essas empresas em operações que trazem benefícios para a vida das pessoas. Quer comentar sobre isso? Até essa atuação, né, dentro também ali das comunidades, né, das favelas. Sim, eu conheço lá a Favela Express, conheço. E aí foi uma questão, até trazendo um pouquinho da startup, na favela não tem CEP, assim, exatamente da rua. Então foi esse um problema que resolveu. Então, por exemplo, chega lá em Paraisópolis, eu não tenho o nome da rua e às vezes as ruas estão meio embaralhadas, aquela, né, favela, né, tudo uma em cima da outra. Então eles resolveram, como é que eu recebo? Aí chega o iFood, chega toda a praticidade do Mercado Livre, assim, dessas empresas que entregam, e aí vai entregar, não consegue entregar na favela. Então, olha que maluco a gente pensar. A gente está evoluindo, mas a favela não tem acesso a uma praticidade que eles poderiam consumir produtos, mas não chega. Então, a favela vem exatamente, eles entregam, começaram a criar pessoas da própria favela que entregam essas mercadorias. Então, é um case muito interessante, porque é isso, existem problemas na periferia que precisam ser solucionados e eles são consumidores, a gente não pode esquecer disso, então a gente não pode excluir, então acho muito importante trazer esse caso. Tem vários outros casos aqui, a gente tem Gerando Falcões também, em Poá e vários outros caminhos e eu acho que o governo, é o que eu trago aqui, o governo ajudando essas organizações em conjunto tem muito a agregar e muito a potencializar, né? Acho que a gente não pode pensar assim, queremos São Paulo sem favela. Não é isso. A gente queremos
podemos manter favelas, as comunidades, mas de forma sustentáveis, de forma, como é que eu vou dizer assim, condições dignas de viver. É isso que a gente precisa. E não excluir, vou excluir a favela. Não é isso. Né? Promover essa condição de... E o empreendedorismo faz isso. E a tríplice hélice da inovação, ela consegue conectar muito quando a gente fala de governo, universidade, sociedade civil, empresarial, né? Então, eu acredito muito que a tríplice hélice, ela pode trazer essa nova cara para o empreendedorismo no Brasil. E o impacto, então, doutor, disso? Porque dentro, então, de uma comunidade, a gente consegue gerar uma empresa, então uma startup ali, ter também pessoas envolvidas, pessoas que talvez estivessem em outras situações ou numa vulnerabilidade que levaria até para a vida do crime, talvez, e você consegue dar uma outra expectativa dentro do seu próprio ambiente. Que a gente via muitas vezes como o empreendedorismo nessas regiões como uma segunda alternativa, tipo, não conseguiu nada melhor, vai empreender. Talvez lá agora a coisa está mudando um pouquinho? Olha, é interessante isso. Dentro da comunidade, não tem o nome da rua, não tem como se aproximar, teria que se construir drops para poder deixar os produtos, como fazem na Faria Lima, né? Deposita-se ali o alimento, tal, naquela caixa, onde você passa uma senha, etc. Mas não é assim tão fácil na comunidade. Esse é um ponto. Essa é uma situação. Agora, o que eles estão empreendendo? Esse rapaz, né, que ele estruturou até um banco, né? Como é que funciona esse banco? Eu gostaria até de entender isso, porque para se constituir um banco é muito difícil, né? Depende do Banco Central, né? Eu não sei como é que é isso. É uma moeda interna, né? É uma coisa realmente interna dentro da comunidade. É comunitário isso? Se é comunitário, é frágil. Então, o Estado tem que aparecer. O Estado tem que aparecer e tem que supervisionar isso. Não supervisionar de forma negativa, não. De forma positiva, né? Organizacional. Isso é importante. Mas o mais importante de tudo, isso que vocês estão falando é excelente. Eu só escutei coisas boas. Isso é muito bom, né? Eu vejo agora o empreendedorismo como algo bastante interessante até para se atuar. Agora, essas pessoas, elas têm que se preparar na educação, têm que terminar todos os pontos, todos os níveis, né, de estudo, alcançar uma faculdade boa, que os prepare, né, e coloque eles no mercado de forma competente, naquele empreendedorismo ou então em outro lugar. Eu penso dessa forma, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que talvez seja um passo que você estaria dando, né, para o trabalho que você está fazendo, porque realmente é um trabalho muito bom. Né? Não sei, aí você que vai ter que dizer. Bom, deixa eu só complementar aqui um segundo, que sobre a questão que você comentou sobre o G10 Bank, ele funciona como um banco digital, ele é realmente um banco, ele já gerou aí 1 milhão de microcrédito para 200 empreendedores, então ele realmente funciona como banco, ele tem uma agência física em Paraisópolis e ele quer expandir aí para mais 4 agências físicas. Então, ele tem realmente toda essa estrutura fiduciária aí necessária para considerar. Só para deixar isso claro para o espectador também. É bacana deixar, né, claro, até o governo tem o Banco do Povo, inclusive, que é um dos órgãos que fomenta também o empreendedorismo, oferece crédito ali para os empreendedores com uma taxa mais baixa,
para ajudar a fomentar o empreendedorismo, mas essas outras ações que nós vemos, iniciativas, também têm ajudado a população, porque às vezes também para tomar o crédito é uma outra dificuldade que se tem. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre o empreendedorismo ensinado já nas escolas. Há uma lei já aqui no estado de São Paulo para uma política que coloque já essa questão como currículo até escolar. Para discutir esse assunto, eu tenho aqui nos nossos estúdios Antônio Carlos Murad, advogado, Juliana Gonçalves, empreendedora e em ambiente virtual, Luiz Eduardo Lutero, que é empreendedor e investidor. Juliana, fala um pouquinho como que a educação empreendedora pode ajudar a mudar até a realidade de uma localidade. Você que trabalha, né, em locais ali em que a situação é de vulnerabilidade. E o que você já percebeu de mudança? Para mim, o principal ponto é a mentalidade empreendedora, porque às vezes a gente foca muito assim, empreendimento. E até no plano, né, do governo de implementar essa educação, ele fala de outros empreendimentos. Como eu falei, eu comecei com intraempreendedorismo. Então, você pode empreender dentro da empresa. As empresas estão buscando pessoas com essa mentalidade empreendedora. O que é esse? Intraempreendedorismo é você empreender dentro da empresa. Então, por exemplo, eu criei na época, eu trabalhava em tecnologia. Tá. Eu criei um grupo de mulheres para fomentar as carreiras em tecnologias. Éramos 15%, hoje já está 30% dentro do Itaú Unibanco. Então, você pode criar grupos, criar coisas que possam fomentar. Então, tecnologia, implementação de IA dentro da empresa. Você traz uma inovação, a empresa é muito grande, pensar, né, como o Itaú, que é uma empresa gigante de quase 100 mil funcionários. Então, você pode empreender ali e revolucionar um ambiente de 100 mil. Então, não só o MEI, então desde o MEI, desde grandes, desde pequenas empresas, você pode perpetuar. Então, começa muito pela mentalidade. Você chegar com a mentalidade empreendedora, de que, para mim, envolve muito autonomia, então de você ter essa autonomia, de você buscar parcerias, mas também de buscar conhecimento, porque o empreendedor ele tá sempre atualizado. Acho que hoje, em qualquer profissão, você tem que estar se atualizando, mas o empreendedorismo não tem dúvida, que nem aqui a gente está falando, empreendedorismo da comunidade. Então, ele ter essa questão e resiliência, porque não é fácil empreender no Brasil, tem muitos problemas. Você traz isso para a periferia e trazer que vai ter uma oportunidade que pode sim mudar e ir para um caminho que é ao contrário do crime, que é ao contrário de outros focos, é muito importante. Mas entender também que não é um caminho fácil. Então, a gente tem que começar com essa mentalidade muito forte e a mentalidade da rede. Eu acho que também, então, a mentalidade ela é muito importante, porque você entender que não é fácil, que não é uma coisa assim muito, que nem eu falei aqui, trouxe o caso do Bill Gates, que as pessoas, nasceu do nada. Não é do nada, são muitos fatores que envolvem. Então, startup, quero ser nova startup do ano, acho que o Eduardo pode falar melhor que eu da startup. Não é todo mundo que vai ser, e são muitos caminhos para se chegar lá, e depende de muitos fatores. Então, colocar essa mentalidade na comunidade, mas entender que ele pode ter um salário justo, um caminho justo e buscar isso para sair do crime, para melhorar uma comunidade, isso é possível, mas não é fácil. Então, acho que a educação empreendedora ela vem ajudando nisso, assim, e eu falo muito de rede, porque a rede da comunidade ela é importante. Se você está no ambiente, falar de mulheres que, vamos empreender que é fácil, mas ela chega em casa e ela sofre violência doméstica, não é fácil para essa mulher. Ela vive numa outra realidade. Ela num banco e ela não consegue. Porque ela é uma mulher preta, periférica, ela não consegue. E aí? Então, não é tão fácil assim buscar a rede. Então, por isso que a gente, reforçando de novo,
Beleza, no governo tem o Banco do Povo, tem o microcrédito lá da comunidade, então ela tem que conhecer o que vai dar a porta de entrada para ela, porque senão, se ela for bater às vezes num local que vão fechar a porta no primeiro não, ela não quer mais. Então são muitos obstáculos, então aí vem educação nas escolas, eu preciso do apoio, e o apoio não é só do professor, é do diretor, é de todo mundo ali que se engaja, da comunidade, da família. Então, gente, são muitos fatores, mas que isso muda a realidade. Então, hoje eu vejo, assim, muitas pessoas, tem muitos casos, assim, de pessoas que realmente estão ganhando, não são pessoas famosas, não estão nas notícias, mas já têm uma condição de vida melhor, porque tiveram essa mentalidade e essa garra, né? Luiz Eduardo, quer contribuir? Sim, perfeito, Juliana. Compartilho da sua perspectiva e queria ressaltar que o Sistema S ele é uma grande porta de entrada para as pessoas que querem entrar dentro do empreendedorismo. Eu acredito que o Sistema S é uma das coisas mais geniais que o brasileiro já fez. O Sistema S ele tem realmente várias portas de entrada, seja para o empreendedor que quer trabalhar com tecnologia ou o empreendedor que não quer trabalhar com tecnologia, porque aí a gente também tem que bater nessa tecla. Você falou da startup do ano e de tudo, mas empreendedor não é só startup, não é só empresa de tecnologia. É também a pessoa que está ali vendendo pão de queijo na rua, é a pessoa que está correndo atrás, que está com camelô, é a pessoa que está ali correndo atrás de conseguir resolver algum problema que ela viu na rua, alguma necessidade, uma demanda ali existente. Então, o empreendedor ele vai muito além do startupeiro, do founder, do mundo de venture capital, do investimento, de todo esse mundo que envolve aí. Então, eu acredito que quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando de uma pessoa curiosa e uma pessoa resiliente. Essas são as duas características que sintetizam aí o que é um empreendedor na minha visão. Doutor Murat, até essa questão, então, do empreendedorismo, porque muita gente começa a empreender porque precisa sobreviver. Então, e sabe fazer alguma coisa, sabe fazer um bolo, sabe costurar, faz ali um serviço de marcenaria, mas não tem uma empresa aberta, não tem uma empresa. O que significa ter ali a estrutura, um CNPJ, ser uma microempresa, ter uma MEI? O que significa isso? Bom, é o começo de tudo. Em primeiro lugar, esse possível empreendedor, ele tem que ter um pensamento em algo que seja interessante para que ele possa ganhar um dinheiro, né? Com base nisso, ele teria que começar, né, com uma MEI, que é uma forma mais barata de se constituir um CNPJ. Com uma MEI, as despesas são muito pequenas e, portanto, se acontecer uma situação adversa com esse empreendedor, já constituída a empresa, para encerrá-la vai ser barato. Então, os prejuízos serão realmente ínfimos e controlados. Após isso, se porventura der certo, e oxalá der certo, né, o negócio que seja, a partir dali, ele pode passar da MEI para a microempresa. A microempresa já é uma coisa diferente, né? A pequena empresa, ela alcança faturamentos maiores, né? Até R$400 mil mês. E para chegar nisso não é fácil. Para todos, praticamente, demora muito tempo. E também é uma forma bastante simplificada de você começar a empreender, porque você vai ter uma empresa com simplificações no âmbito tributário, né? Com relação à parte contábil, etc, etc. Portanto, quem vai começar a fazer alguma coisa, a partir daí. Eu acho que eu teria que deixar muito claro para essas pessoas que não sejam clandestinas, não comecem clandestinamente. Não é bom, não é bom. O bom realmente é você constituir um CNPJ e passar a ser uma pessoa jurídica para poder estar no mercado, para poder comprar mais barato, para poder vender
de forma lícita um produto que, de certa forma, pode ter muita qualidade. Vamos falar também, Juliana, da questão dos profissionais ali, dos professores, aqueles que vão ensinar tudo isso que a gente está falando até agora, mas em sala de aula. E muitas vezes falar de uma MEI, de uma microempresa, falar de tributo, é um desafio, né? Muito. Eu tenho uma inspiração que é minha mãe, né? Minha mãe é professora da rede pública, mas do interior de São Paulo, e ela alfabetiza. Então, eu gosto sempre de trazer um lado muito da educação empreendedora desde o início, porque a gente chega já muito, eu vou só, educação empreendedora só para o ensino médio. Eu gosto que no plano ele também traz o fundamental, né? Então, é muito importante a gente trazer. O que ela faz? Vou trazer um exemplo dela, minha mãe inspiradora, um beijo, mãe, que ela trouxe um brechó que as pais iam doar para o Rio Grande do Sul. Então, todo mundo se mobilizou, teve ali uma troca, e ela já ensinou matemática dentro ali do brechó, já ensinou não só a questão social, mas a questão da organização, do planejamento empreendedor com criança, com os pais, com a diretoria. Então, foi uma mobilização da comunidade, de logística, como é que isso ia chegar no Rio Grande do Sul para crianças de 8 anos de idade. Então, eu estou falando de várias disciplinas, de uma forma mais lúdica, né, que é um brechó, que ela criou ali para levar todos esses mantimentos. Teve água também que foi doada, enfim. Então, acho que tem muitas ferramentas que a gente pode usar engajando, por isso que eu falo, engajar a rede. Mas eu não deixo só na mão do professor. No caso, ela teve essa sorte do diretor estar envolvido, a gente tem um plano agora que está ajudando muito, né? Mas falta capacitação também da diretoria, porque senão a gente deixa muito na mão dos professores e a gente precisa entender que o corpo técnico inteiro precisa entender da importância para poder estimular esses projetos. Porque quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando conectar com a realidade, que é sair do padrão. Lousa escreve. Então, como é que o professor às vezes fala, eu quero fazer um brechó? Tá, e aí não vai ser modelo formato de aula, de lousa escreve. Mas ele tem que provar, ou ela, né, no caso da minha mãe, que como que vai aprender a partir disso. Então, uma construção que tira o modelo padrão. E tirar esse modelo padrão que eu acho que a gente ainda não está acostumado. E a gente precisa trabalhar melhor isso, né, para ter os indicadores que precisa para entender como eles estão aprendendo a partir disso. Mas eu vejo muitos benefícios, então fazer formas lúdicas, trouxe aqui da alfabetização, mas o ensino médio também é possível. Como é que eu falo de tributação como uma coisa tão difícil, né? Acho que o temor de todo mundo de qualquer idade é tributação, né? Então, assim, tudo a gente tenta terceirizar. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais lúdica? Eu acho que mas aí precisa sair do padrão escola, lousa e escreve. Posso colocar um pequeno detalhe, por favor? Tributação faz parte das despesas da empresa. Exato. Então, o cálculo não é só a tributação. O cálculo são outras coisas também. Claro. A questão tributária, ela não é mais relevante em alguns sentidos, em algumas situações. Ainda mais quando a gente fala em empresas de porte, porque é muito simplificado. E, portanto, na escola, explicar como funciona isso é muito importante também, porque vai fazer com que o indivíduo entenda o grau de importância que tem de recolher o tributo. Porque no Brasil, muitas empresas deixam de recolher tributo para ter mais lucro, obter mais lucro. E, portanto, eu acho que isso é muito importante ser comentado. Por quê? Se você começa no fundamental a mostrar que o recolhimento de um tributo pode gerar benefícios que voltem para a sociedade, né? Isso é muito importante. Mas não me venham falar, mas esses governos, esses políticos, não é nada disso. Esse dinheiro dos impostos, né, das contribuições que vão para os cofres públicos,
Eles têm que retornar e nós temos que acompanhar isso também. E as crianças têm que aprender isso desde lá, né? Isso é muito importante de comentar. De fazer sua parte, de cobrar também, Exatamente. né? Luiz queria complementar alguma coisa, né? Eu queria voltar um pouco no que a Juliana estava falando. Minha mãe também é professora, Juliana. Me inspiro nela e no meu pai aí minha vida toda. Mas eu acredito muito em uma questão que tem no Brasil que foi um pouco descontinuada, que é a escola técnica. E a escola técnica, ela traz toda essa perspectiva de mão na massa mesmo, de conseguir ir ali na ponta e executar ali os processos. E quando a gente fala da escola técnica, tem uma metodologia que eu gosto muito em ensino, que chama PBL, que é Problem-Based Learning, que é basicamente você aprender baseando o seu ensino em problemas reais. Por exemplo, eu quero construir um foguete. Em cima da construção desse foguete, a gente vai conseguir aprender cálculos matemáticos, a gente vai conseguir aprender uma parte de física, vai conseguir aprender uma parte sobre materiais complexos, então conseguir interpretar esses problemas e traduzir em soluções, que é o que eu falo para todo mundo que eu trago aqui para a empresa, é quão bom você é em aprender uma coisa que você nunca fez na sua vida. E isso caracteriza muito o empreendedor, que é a gente conseguir interpretar esses problemas e levar lá para a ponta. Porque a gente pode até ensinar técnica para ele, só que no final, ser empreendedor não é saber fazer alguma coisa. Saber fazer alguma coisa a gente contrata para fazer, a gente pesquisa, a gente acha, a gente descobre. O problema, na real, que o empreendedor ele está resolvendo ele tem a coragem, ele tem a curiosidade e ele consegue conglomerar ali, trazer nexo para a tecnologia ou para o produto que ele está oferecendo para o mercado. Então, eu acredito muito nessa metodologia que é o Problem-Based Learning, para a gente conseguir dar esse próximo passo aí quando a gente fala das escolas e do empreendedorismo nas escolas. A gente tem que ter mão na massa. Não adianta a gente ficar falando de teoria, teorizando, ensinando um monte de técnica que a pessoa talvez nunca use na vida dela. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e entender qual é o objetivo do que a gente está aprendendo e por que a gente está aprendendo aquilo. Quando a gente entende o problema por trás do que a gente está aprendendo, fica muito mais fácil da gente conseguir gerar nexo no que a gente está executando para o mercado. Uhum. E até bacana assim a fala do Luiz Eduardo, porque antes a gente pensava que a questão do empreendedorismo era, isso eu falo antes há muito tempo, era a questão que você só teve porque não teve estudo, ou porque não teve condições, ou porque não teve oportunidade, ou é aquela mulher que precisa cuidar dos filhos, e então precisa fazer alguma coisa em casa. Então o empreendedorismo acabava virando ali. Hoje a gente vê muitos jovens, principalmente na área da tecnologia, já pensando em empreender, né? Às vezes nem entende muito bem que está empreendendo, mas está se preparando para isso. Então, Luiz, fala um pouco para a gente sobre isso. O jovem já está com uma outra visão. Ele não parte da coisa, eu quero ir para o CLT, não deu certo, eu vou empreender. Parece que está invertido, né? É o contrário hoje. Ninguém mais quer saber de trabalhar para os outros, né? E eu vou te falar que isso é um pouquinho da era da internet. Então, a gente vê hoje muito mais possibilidades. Antigamente, era o trabalhar por conta, né? Que todo mundo conhece, e tem muita gente que trabalhou por conta, mas essas pessoas eram empreendedores. Então, hoje a gente vê os jovens tendo mais acesso à informação. Quanto mais acesso à informação, mais eles veem novas oportunidades. Porque é aquele negócio que nem a Juliana bem comentou, às vezes por ele não ter a base necessária, às vezes por ele não ter todos os requisitos que você precisa para você conseguir entender como é que o mercado funciona e conseguir propor um produto para o mercado, fica mais complicado, mas hoje com a internet acessibilizando, o tanto de celular que tem no Brasil, o 5G chegando aí para acessibilizar mais ainda essa internet para os lugares mais remotos, a gente vê cada vez mais os jovens se interessando por criar novas soluções. E o brasileiro, ele tem esse ímpeto. A gente é famoso no mundo todo por a gente ter esse ímpeto e a gente ser criativo, a gente criar soluções fora da caixa para problemas complexos. É aquele famoso, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Até tem uma pergunta que veio para mim, como que os pais podem ajudar nesse processo até de ajudar os seus filhos a
a encontrar esse caminho do empreendedorismo? Hoje em dia, então, assim, os jovens, a gente tem, às vezes coloca aquela coisa, o jovem é impetuoso, às vezes toma algumas decisões, ou não é constante, se fala um pouco dessa geração, mas que a gente vê também que é mais um rótulo que colocaram do que realmente acontece. Vocês dois foram, né, são filhos de professores, né, professoras. Será que isso também influenciou de alguma maneira a criatividade delas, a forma de ensinar? O que foi? Primeiro a Juliana, depois o Luiz. Por que a família também tem um papel na questão do empreendedorismo? Papel crucial. É. E isso é a diferença até de quem deu certo e quem não deu. Né? Muitas crianças ou adolescentes que falam, primeira startup de uma criança de 12 anos, ou nem startup empresa, ou a criança que quer criar algo e com 12. A gente vê isso muito até lá fora, né? Porque o pai e a mãe estimulou. A própria Greta lá que saiu, que foi uma grande revolução, uma jovem ativista pelo clima, totalmente apoiada pelos pais. Então, esses grandes cases de sucesso são apoio pelos pais. Falo de mim, assim, a minha mãe sempre me apoiou muito, então ela é muito criativa, como eu comentei, então eu me inspiro muito nela, porque você tem essa criatividade em casa e de pegar com recursos que tem, professora é muito isso, principalmente professora que alfabetiza, né? Pega o que tem em casa e cria com recursos que tem, que nem sempre tem muitos recursos, então eu sempre fui muito me inspirada nela eu venho de uma cidade muito pequena, de 14 mil habitantes, e com 16 anos minha mãe falou, vai voar. Então, eu tive essa oportunidade com 16 anos de poder sair de casa e de vir para São Paulo com 16 anos. Eu precisava desse aval da minha mãe para poder estudar fora, porque eu não era maior idade. Então, imagina quem não tem, quem vive numa prisão do tipo, olha, você não vai sair de casa, você não vai estudar fora, você não vai. Então, até os 18 anos, se a pessoa vive numa caixinha presa pela família, como que vai ser um case de empreendedorismo na adolescência? Não tem como. Então, os pais, eles são falo de mim, assim, da minha mãe também, mas todos os cases que eu conheço, ou não é, se não for do pai, é de alguém, uma tia, ou alguém de fora, ou a professora da escola que ajudou. Tem que ter alguém. Porque não adianta falar que a criança sozinha ela vai conseguir. O mundo não é essa fantasia milagrosa, um gênio conseguiu. Não, gente. Precisa ter alguém que vai fazer esse apoio. E até pensando nas comunidades, né, como o trabalho até que você falou, de mudar a mentalidade para que os pais realmente tenham ali a condição de falar para os seus filhos, olha, você não precisa viver não digo no lugar, não é isso, não é viver na comunidade, não é o problema, mas expandir, né, ter ali um crescimento econômico, profissional, enfim, expandir. E quem é o aluno que vai mal na escola também? É olhar, porque às vezes a gente olha muito a nota, né? O aluno que está mal na escola, ele é ruim mesmo, a gente vai muito pelo intelecto. Tá, mas por que ele está indo mal? E às vezes a gente descobre que a mãe alcoólatra, ou o pai alcoólatra, o pai bate na mãe. Então, assim, quando não tem uma estrutura, um ambiente que ele chega em casa, passa fome, como que vai tirar nota 10? Chega em casa, tem violência em casa, chega em casa, tem droga em casa. Então, como é que esse aluno vai performar bem na escola? Então, a família é o reflexo ali de muita coisa. Luiz? Eu sou um case de sucesso dos meus pais. Que nem a Juliana bem falou, eu sou um case de sucesso dos meus pais. Meu pai é empresário, ele é empreendedor, já teve aí algumas empresas no ramo de tecnologia. Hoje ele trabalha mais na parte de construção civil. Minha mãe, ela é professora, mas ela também é empreendedora. Ela tem aí uma marca de cosméticos naturais bem legal, chama Luz de Saboaria. E são cosméticos 100% naturais, tem livre de parabenos, de petrolatos, bem legal também, ela que produz tudo. Então, esse ímpeto, ele veio muito da liberdade que meus pais me deram para eu ativar minha curiosidade. Então, que nem ela falou, se eles tivessem me prendido, se eles tivessem me botado dentro de um apartamento e me travado, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tive muitas experiências, eu fui para muitos lugares, eu viajei muito, eu conversei com pessoas diferentes, eu conheci culturas diferentes, eu consegui vislumbrar outros ambientes e consegui me colocar nesses ambientes de maneiras corretas.
Isso muito por causa da educação que meus pais me deram. Então, a educação de conseguir entrar em qualquer lugar, sair de qualquer lugar bem e conseguir ali permear esse ambiente, conversar com as pessoas e conseguir agregar e ser agregado e conseguir entender ali os processos e conseguir aprender com todo mundo. Então, isso é uma coisa que veio muito da família. Eu também, meu irmão, que trabalha junto comigo, que também é um case de sucesso dos meus pais. Então, eu acredito que isso está muito atrelado. Você pode ver aí que geralmente as pessoas que estão aí em algum nível eles tiveram uma referência muito boa, seja o pai, seja a mãe, seja a pessoa que adotou, porque às vezes o pai não é biológico, então a mãe que não é biológica, a tia que adotou ali o processo, então todo mundo tem uma referência muito forte e tem alguém ali a se inspirar, ou o mentor também, às vezes o mentor, então tem que ter alguma figura que consegue traçar esse caminho e guiar esse caminho, né? Tem 3 tipos de pessoas, tem o não inteligente, o inteligente e o sábio. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, quanto mais mentores e quanto mais pessoas experientes a gente tiver na nossa vida, e os primeiros são os nossos pais, a gente consegue caminhar caminhos mais longos porque a gente sabe quais obstáculos que vão ter na frente. Então, eu acredito muito no poder da família e na família para além dos pais, na família também que você escolhe. Uhum. É bem interessante assim o relato, né, dos dois. Doutor Murad, tiveram aí, né, a grata alegria da vida de terem pessoas para estimular dentro de casa. Pode ser sim que esse programa, por exemplo, ter ali dentro da escola alguém, como foi falado agora, de ter um mentor, ter um professor, alguém para falar, olha, você tem um caminho diferente, ou você tem um talento, né, uma expertise, você tem alguma coisa diferente que você pode explorar. É importante também, né? Sem dúvida nenhuma, tanto porque a vida não é a história de Alice, né? Eu vejo que tem muita gente aí que tentou empreender e não deu certo. E são pessoas inteligentes. Isso acontece, né? Pessoas que mudaram de negócios para outros negócios e para outros negócios e estão lutando. Quer dizer, não é assim tão fácil. Eles são jovens, eles estão vendo um bom momento. Que bom que eles estão vendo esse bom momento. Mas a vida, ela não é o tempo todo um bom momento, né? Os pais ajudam muito, lógico, né? Mas tem muita gente sem pais por aí para poder ajudar, né? E, portanto, aí vem o seu questionamento. A escola é importante para isso? Muito. Muito mais do que muitos pais, né? E, portanto, eu vejo que esses professores também têm que ser bem preparados. Têm que ser bem preparados para poder sobrepujar situações difíceis e trazer essas crianças, esses jovens, né, para uma situação favorável como a deles. Eu acho isso, sim, muito importante. É uma substituição? Não sei se é uma substituição, mas é algo que, de repente, nesse novo, nesse limiar aí, nesse comportamento que a educação vai colocar no mercado aí do empreendedorismo, né? Eu acho que é bastante importante ter professores e diretores, né? Coordenadores na escola que levem isso para frente de uma forma humana, em primeiro lugar, né? E não paternalista, mas realista. Né? Até, Juliana, a questão também emocional, né? Trabalhar dentro dessa perspectiva de uma política, né? Então, que se pensa todos os aspectos, trabalhar também emocionalmente. Então, quantas pessoas que hoje a gente escuta aí de sucesso, seus 40, 50 anos e fala, olha, eu quebrei tantas vezes, eu quebrei várias vezes. Então, ou seja, precisou se reinventar várias vezes. E a gente tem um pouco daquela coisa tem gente que não... As pessoas mais novas, aquela coisa, não consegue receber não, ou a frustração, não sabe trabalhar com a frustração. É algo que tem que se trabalhar, porque frustração acho que é uma palavra É a palavra do empreendedorismo, é quase sinônimo.
vai ter frustração. Eu tive várias. O que eu ia comentar é tanto trabalhar essa parte da saúde mental, ela é muito pouco trabalhada ainda. Inclusive com a gente, assim, eu gosto muito de trazer sempre relatos de fracasso, porque tem muitos relatos de fracasso. E como que a gente trabalha numa geração nova, e essa gerações, ela é muito importante, porque a geração anterior, eu entendo que consegue esperar mais, consegue entender mais o tempo, acho que tá porque não viveu tanto, não nasceu na era da internet, essa era da internet que nasce, em 5 minutos eu vou ter, a comida vai chegar rapidinho, é só ligar pro iFood, né, WhatsApp, nem ligar eu aqui. Nem precisa ligar mais, não precisa nem ligar mais, então a gente vai perdendo algumas coisas e a gente precisa voltar, porque você vai abrir uma empresa, vai dar algum problema, não vai ser na hora que vai ser resolvido. E aí já vai gerando aquela frustração. E aí você vai jogar na internet e vai achar que vai pipocar os clientes, vão surgir. Só porque você fez um post lindo, maravilhoso, pode ter o descritivo da IA, da inteligência artificial, não vai vir. E aí você vai ter que entender por que não vai vir. Porque às vezes demanda tempo, demanda o contexto que você está, para quem que você tá. São muitos fatores. A gente tem que falar de educação. Então, e aí fica aquela frustração e a gente sabe de um monte de gente que está aí com depressão. Agora a onda é do burnout, né, que é um novo termo. E a gente tem visto muitos adolescentes, né, a gente não tem os indicadores porque não são públicos, né, que estão se suicidando mais. Então, isso é um caso muito sério, muito grave, que vem muito da internet. A internet tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é rápido. Então, só porque a pessoa é influencer, recebe lá um tênis, ela já está fazendo sucesso. Não necessariamente, você não sabe por trás. Essa influencer está cheia de dívida, mas ela tá linda lá na maquiagem. E né, às vezes nem é maquiagem mais, que agora é filtro. Então, né, eu tô com filtro, e aí não é nada aquilo. A realidade por trás, ela é burocrática, ela é são muitas etapas. Eu falo por mim, eu tenho um instituto, é uma associação, né, então um conceito muito mais complexo que o MEI. Então são muito. E aí, se a gente não trabalhar, eu não sei se está no plano, mas olha, colocar saúde ali, mental, para trabalhar. As psicólogas devem estar trabalhando em dobro ali nas escolas, a equipe que tem ali, porque não está fácil. E até porque está aumentando as doenças, né? Hoje em dia a gente tem falado muito sobre doenças mentais, o autismo é algo que tem trazido muito, e outros tipos de doenças que têm aparecido desde a infância. Isso já está muito forte, então a gente precisa trabalhar urgente. Luiz, até essa questão que a Juliana falou agora, né? Essas questões emocionais nos jovens, nos adolescentes, e tem muitos que acabam não tendo um direcionamento da vida cedo, né? Não tem um estímulo. Quando você vê, depois é chamado daquela geração nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Você acha que tendo ali na escola também essa educação pode ajudar também emocionalmente para eles criarem os seus sonhos, né? Não ficar só se comparando na internet, mas criar a sua própria história? Eu quero voltar numa questão que você falou, que eu quero ressaltar, que é a questão do mentor, da figura do mentor dentro da escola. Eu acredito que é muito importante. Porque a gente, claramente no Brasil, a gente tem uma falta de estruturação familiar em algumas famílias. E como a gente tem que equalizar o nível das pessoas, eu acredito que a figura do mentor ela é muito importante para conseguir gerar toda essa curiosidade, gerar essa vontade, gerar esse ímpeto, mostrar os caminhos e trazer esses caminhos para a mão da criança, para a mão do adolescente, para ele conseguir realmente entender para onde que ele consegue ir, porque sozinho é realmente muito difícil você perceber. Ainda mais hoje, num mundo onde você tá aqui, 15 segundos, você rola para cima, você rola para cima, você rola para cima, aí você vê um cara lá nos Estados Unidos, um brasileiro lá nos Estados Unidos que faz $1 milhão por dia, aí você... Imagina uma criança, um adolescente olhando isso. Todo mundo tem acesso hoje ao TikTok, ao Instagram. Então, cada vez mais a gente vem tendo essa geração imediatista, essa geração que ela não aceita a frustração, a geração que quer tudo na mão na hora e que acha que tudo precisa ser feito do jeito deles. Então, cada vez mais a gente vê esse lado e eu acredito que
com uma figura de um mentor, uma figura, não necessariamente uma figura paterna é o ideal, mas uma figura de um mentor que a criança confia e que consegue trazer esses caminhos para a vida dela, eu acredito que é uma figura essencial dentro desse processo de transição. Que bacana. Bom, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer os nossos convidados. Vou deixar aí um minutinho para as considerações finais. Quero agradecer a Antônio Carlos Moradi, advogado. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também agradeço a participação de Juliana Gonçalves, empreendedora. Muito obrigada. Eu deixo aqui para vocês seguirem o Rebu, Instituto Rebu com 2 Bs e U. Sigam, entrem em contato, vou estar ali super para atender vocês. E buscando aí na educação sempre uma fonte ali para melhorar e entender que não é fácil. Também agradeço a participação de Luiz Eduardo Lucero, que é empreendedor e investidor. Obrigada. Eu que agradeço o convite, também deixando aí minha rede social para seguirem, acompanharem, @DuduLugero, escreve que nem está escrito aqui na tela. Tá ótimo. Bom, é isso aí. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alerta. Até o próximo programa. Tchau, tchau.